agora é no contraturno, certo? Então, para quem não fez, para quem não conseguiu fazer a bimestral, você sabe que você vai ter a oportunidade de fazer nesses 3 dias, né? Ou hoje, terça ou quarta, sempre no contraturno. Hoje, no caso, seria produção textual. Terça-feira você vai ter ciências humanas e vai ser ciências humanas e acabei de esquecer ciências naturais. Pronto. Aí quarta-feira, aí sim você vai ter a de inglês, né, com as linguagens, e você vai ter de matemática, tá certo? Só para reforçar mesmo, tá bom? Sei que talvez vocês já tenham visto nos avisos que o colégio colocou disponível, mas é que só para reforçar para ninguém esquecer. E é melhor assim para você não perder aula, né? Então vamos lá, né? Pessoal, a gente vai usar o livro, tá certo? A gente vai começar com o livro. No caso, a gente encerrado na aula passada, o nosso capítulo, que ele falava sobre os usos do verbo have, né? Que é um verbo que a gente vai usar bastante. A gente tem aquelas, só lembrando, tem aquelas variações, né? Você fala I have, she has, enfim. Esse conteúdo ele vai voltar mais para frente, tá? O verbo have ele dá umas voltas, é igual o verbo to be, tá certo? Ele tá aqui, some, depois ele volta de novo. Pronto, ô Caio. É isso aí, Caio, que eu acabei de falar. Quem não fez, você vai ter a oportunidade de fazer essa semana, de novo, tá bom? Caso você, por exemplo, não fez o meu de inglês, né, que tá junto com português, você pode fazer na quarta-feira, porque vai ser o dia da segunda chamada. Sim, a página é 67, vou deixar aqui logo no chat. Certo, Caio? Pronto, Caio, é só para quem não fez, tá certo? É a segunda chamada. Segunda chamada para quem não conseguiu fazer. Então, se você fez, pode ficar tranquilo. E, eita, João, mas foi na prova de inglês? Foi na prova de inglês ou foi. Não, se foi em outra, nem precisa dizer, mas foi na prova de inglês? Português. Ah, tá, tá. Se fosse na minha, você poderia avisar que eu poderia dar uma olhada, a gente poderia rever as questões, tentar considerar alguma coisa, tá certo? Mas tudo bem, tudo bem. Mas tava tudo certo, né? Na de inglês. É Oi, junto. como? Professor, mas é junto. Vai influir? Como assim? Você tá falando da prova? Tu falou assim, eu tô falando das questões. Se teve algum problema nas questões de inglês. Professor, ele está dizendo que na prova ele disse que foi junto com o inglês. Ah, sim, sim, mas é isso que eu tô perguntando. Você teve um problema com as questões de inglês ou foi em outra matéria? Porque se tivesse sido inglês, a gente pode resolver isso. A gente pode, se não tiver tido uma resposta por causa de algum problema de digitação. Português. Mas, professor, foi Oi, português. E na linguagem? sim, sim, eu sei, mas eu queria saber se as questões que você viu que estava errado eram uma questão de inglês, entendeu? Eu sei que estava dentro de linguagens, mas se fosse problema com a questão de inglês, a gente poderia resolver isso, certo? A gente poderia considerar a questão mesmo assim. Por isso que é bom avisar. Se você perceber algum erro nas questões, você pode me avisar que eu resolvi isso, tá certo? Se for em inglês. Se não foi, não tem problema. Pronto, vamos lá, tá? A gente tá na página 67. Página 67, o nome do capítulo é o seguinte: What do you do? Né? Lembrando que aquele do, como eu falei, ele ia voltar algumas vezes, né? A gente pode traduzir esse nome de capítulo como o que você faz, certo? Aí você vai dizer, professor, o do tá aparecendo 2 vezes. Vamos lá, vou explicar. A gente tem 2 versões diferentes pro do, certo? Vou até colocar aqui no chat. O do mesmo, o significado dele é o verbo fazer. Do mesmo jeito que have é o verbo ter, do mesmo jeito que o verbo to be é o verbo ser ou estar, o do literalmente é o verbo fazer. O problema é que o do ele tem 2 funções, tá certo? Ele tanto significa fazer, exatamente, como ele também é aquela palavrinha que a gente usa para indicar uma pergunta. Inclusive, isso a gente viu no capítulo passado, que sempre que a gente ia fazer uma pergunta, a gente colocava o do no começo para indicar que era uma pergunta, né? É por isso que às vezes numa frase você pode acabar vendo o do se repetindo 2 vezes. Mas não é que a pessoa digitou errado, mas é porque o primeiro do ele está ali para indicar que é uma pergunta e o segundo do ele está no significado, digamos, real do, que é o verbo fazer. Por isso que essa pergunta a gente pode traduzir como o que você
faz, tá certo? É só um detalhe, tá? Como disse, o do é um conteúdo que vai voltar também outras vezes, tá? Mas vamos adiantar. Por esse capítulo, o que é que a gente vai ver? Você sabe o verbo to be? Sabe aquele que a gente estava aprendendo, que é muito importante para a língua inglesa, um dos conteúdos mais importantes? Esse capítulo, a gente vai voltar a estudar o verbo to be, tá certo? Só que a gente vai estudar algumas variações do verbo to be. Isso é bom, tá? Se você não sentiu dificuldade na primeira vez que a gente... Contração. Contração? Isso, exatamente. Se você sentiu alguma dificuldade na primeira vez que a gente estudou, a gente tem uma nova oportunidade, tá? E é justamente isso que foi o Renan, foi o Kaique que falou. A gente vai estudar as contrações do verbo to be, tá? E é mais simples do que parece, tá certo? Pronto, vamos lá. A gente tem um textinho aqui, um diálogo, tá? Eu queria a participação. Alguém se candidata para ler comigo? Faz o seguinte, eu leio e você repete comigo no microfone, só para a gente treinar a pronúncia. A gente vai ler o diálogo, pronunciando, né, as palavras, e depois a gente traduz e eu explico. Alguém se candidata para ler comigo? Esse diálogozinho, né, dessa menina. Tudo bem, Du? Tudo bem. Pronto, João. Pronto, João. Vamos lá, João. Você pode ligar seu microfone, tá? Não. Oi. Eu posso falar aquela fala da médica? Pode sim, a gente pode dividir. Tem 4 falas aqui. O João pode começar, já que ele colocou o nome primeiro. Ashley, né? Ashley, eu posso deixar você com a fala da médica. E a gente tem, por exemplo, a do engenheiro. Alguém se candidata para ler a fala do engenheiro? Pode ser você, Duda? Pronto. Pronto, a Duda. Pronto. A primeira fala é do João, depois da Duda, depois da Ashley e a última, que é do repórter. Só para a gente fechar a participação com 4 pessoas. Ninguém? Que problema? A gente vai lendo e vai aparecendo. Vamos lá, João. Eu vou falar a frase, são 2 frases. Eu falo uma, você repete, depois eu falo a outra e você repete. A primeira frase diz assim: I am Rosângela. Comigo, João. I am Rosângela. Tudo bem. Aí ele continua. I am a student. I'm a student. Isso, e detalhe, a gente tem 2 formas de pronunciar a palavra student, tá certo? Geralmente, se você gosta de inglês americano, eles falam student, como se fosse um student, quer dizer, student. Se você gosta de inglês da Inglaterra, eles falam student, como se fosse um student, tá certo? São 2 formas de... É inglês britânico, né, professor? Isso, existem as 2 formas. Student é britânico e student é americano. É a mesma palavra, só muda um pouquinho a pronúncia, certo? Mas show, viu, João? Ótimo. Duda, sua vez, Duda, vamos lá. A próxima fala diz assim: My father's an engineer. My father's an engineer. Muito bem. Difícil mesmo, porque a gente junta na pronúncia esse N, mas engineer. Fica an engineer. Fica um pouquinho complicado, por isso fica my father's an engineer. Fica juntando, mas ficou bom, deu para entender perfeitamente. A segunda ele fala assim: His name is Leonardo. His name is Leonardo. Tudo bem, Duda? Show, tá, Duda? Terceira fala, agora é a Ashley. Vamos lá, Ashley. My mother is a nurse. My mother is a nurse. Tudo bem. Aí continua. Her name's Regina. Her name's Regina. Tudo bem, Ashley. Parabéns. Ficou muito bom. Muito bom mesmo. A última que ficou... Essa aqui ficou vago. Alguém para ler a última frase comigo? Se não aparecer ninguém, você que já foi pode ir de novo, se você pedir, certo? Eu quem? Coloca no chat. Pronto, Kaique. Vamos lá, Kaique. Kaique colocou primeiro, Renan. A gente pode alternar uma outra fala se tiver... Pode ser, certo? Eu só botei o E por causa que eu já vi que alguém ia botar mais primeiro, que eu botei logo só o E. Tá certo, Kaique. Vamos lá. Começa assim. I have one brother. I have one brother. Isso, de novo. I have one
brother. I have one brother. Tudo bem. He is 23 years old. He is 23 old. Como é, professor? Não, é muito Years difícil. old. Years old. Isso. And he is a reporter. And he is one reporter. Pronto, aqui tem duas pronúncias, tá? Eu sempre gosto de ensinar os dois tipos de inglês diferentes, porque vai do que você gosta mais, tá? Essa palavra, repórter, em inglês, até se você não souber a tradução, você pode até colocar a tradução do lado. Ela tem duas pronúncias, tá certo? Geralmente o americano, ele tem uma mania de pronunciar reporter, puxando os R's, né? Reporter. Se você quiser falar reporter, tudo bem, tá certo. Agora, se você quiser falar reporter, assim, reporters, com esse som bem mais pra dentro, também tá certo. É a variação inglesa, certo? Da Inglaterra, eu quero dizer. Então, as duas formas estaria correta, certo? Mas vamos lá. Só pra gente traduzir, tá? A primeira fala, ela fala assim, eu sou Rosângela, eu sou uma estudante. A segunda fala, foi que a Duda leu pra gente, meu pai é um engenheiro, né? Engineer é engenheiro. Terceira fala, que foi a fala da Ashley, minha mãe é uma enfermeira. Então, o Ashley nem era uma médica, Ashley era uma enfermeira. Mas parece, né? Aí, Eu sei, é por causa que a minha mãe também é uma enfermeira, tá? tá certo, mas é porque na imagem tu tinha colocado médica, mas aqui tá dizendo que é enfermeira, mas não tem problema não. Diz assim, a minha mãe é uma enfermeira. O nome dela é Regina. E a última fala, eu tenho um irmão. De novo, usando o verbo have, né? Eu tenho um irmão. Ele é, lembrando que em inglês a gente fala a idade usando o verbo ser, né? Ele é 23 anos de idade. A gente não fala ele tem, a gente fala ele é, né? Ele é 23 anos de idade. E ele é um repórter. Tá? O que a gente pode perceber? A gente está toda hora utilizando o verbo ser e estar. Só que a diferença é que a gente não está escrevendo ele inteiro. E é isso que a gente vai estudar esse capítulo. Como que a gente pode escrever o verbo to be sem precisar escrever inteiro? É justamente as contrações, tá certo? E aqui a gente tem uma tabelinha embaixo para ajudar a gente, tá certo? E aqui eu vou só passar umas dicas de pronúncia. Não precisa que eu digite, porque o livro ele já trouxe para vocês a tabela inteira, né? Então a gente nem precisa copiar nada, né? Nem precisa fazer anotações. O livro ele já deu essa ajuda para a gente. Vamos lá, a gente tem aqui, vamos começar com a forma afirmativa, tá certo? Que esse quadrinho rosa. Vamos lá, eu queria alguém para ir lendo comigo. The teacher has a flower. É frase clássica, cara. O professor tem uma flor. Pessoal, vamos lá. Alguém para ler comigo essa tabela, só para a gente aprender um pouquinho as pronúncias. Lembrando que tá bem voltado para a pronúncia, né? Pronto, vamos fazer o seguinte. Vamos dividir. Vamos fazer assim. O Renan vai ler comigo a primeira coluna e o Caio Adams lê comigo a segunda, que é da contração. Tá certo? Então a gente vai se alternar. A gente vai ler a primeira normal com o Renan, aí depois o Caio Adams, você lê a segunda, tá? O primeiro verbo to be que a gente tem, caso é o pronome com o verbo to be I am, tá? Então vamos lá. Renan, pronuncia comigo. Pode ligar seu microfone, tá? I am. I am. Tudo bem. Agora, Caio, pronuncia comigo a forma contraída, que tá ao lado, tá? A forma contraída a gente pronuncia I'm. Isso, I'm. E detalhe, o que tá de um lado é a mesma coisa que tá de outro, tá? É só uma contração. Tá? Tanto faz você falar I am, como você falar I am, tá? É a mesma coisa, é só uma forma contraída, tá certo? Então, I am, e a contraída é I am, certo? Professor, eu quero uma pergunta, professor. Oi. Caio, a pessoa vai usar essas contrações quando quiser ou depende do contexto? Ótima pergunta, Kaique. Excelente pergunta. Ó, as contrações em inglês, isso eu vou falar com um sentido mais geral, porque contração existe muito além do verbo to be, tá? Mas só para você saber, toda contração que você for fazer, ela depende de você falante. Você que decide quando você vai falar com contração ou não. Mas é verdade que é o seguinte, existe alguns contextos, vamos dizer assim, comunicativos, que a gente tem que falar mais formalmente, falar bonito, vamos dizer assim. E quando a gente precisa falar, entre aspas, bonito, a gente não faz contrações. É como se essas contrações elas fossem vistas como uma forma informal de falar. Quer dizer, não é tão informal, mas ela é quando você está, por exemplo, numa empresa, falando com uma pessoa muito importante,
os falantes tendem a não fazer contrações, tá? Porque parece mais educado também. Mas, no geral, na comunicação do dia a dia, com seus amigos, até com o professor, você pode falar do jeito que você quiser, tá certo? I am, I'm, tanto faz, não tem nenhum problema. É só essa a leve distinção, tá, Kaique? Vamos lá. Isso, Duda. Excelente, ó. O exemplo da Duda, eu acho que retrata muito bem o que é uma contração, né? O nosso você que virou ser. Então, é como se fosse nessa pegada, Duda, tá? Essas contrações são por aí. Isso, João. É como se fosse uma linguagem mais informal. Só que as contrações, elas não são tão informais assim, tá? Elas são até bem comuns de se usar. Então, assim, é como se na linguagem cotidiana dá para usar as contrações sem parecer estranho. O que a gente evita de usar contrações é, por exemplo, em textos tipo redações. Se você for fazer uma redação em inglês, você evita as contrações. Se você for falar, por exemplo, com o presidente dos Estados Unidos, você vai falar sem contrações. Você vai falar bem direitinho, palavra por palavra. Ô, professor, O professor Oi. ainda vai explicar, né? Professor. Como usar essas contrações, né? ô, professor, Oi, Ashley. eu acho que não vai ser possível eu falar com o presidente, não, viu, lá dos Estados Unidos, porque eu não consigo nem falar com o do Brasil, imagine lá dos Estados Unidos, professor. Foi um exemplo, Ashley, mas vai que, né? Vai que você se encontra com ele, né? Ninguém sabe, né? Kaique, vamos lá, tu tinha feito uma pergunta, Kaique. O senhor ainda vai explicar, né? Quando a gente vai usar essas contrações, né? Sim, tá? A gente vai devagarinho, sem pressa, tá? Eu só peço para que você, caso você não lembre do significado, você coloque o significado ao lado, tá certo? Por exemplo, I am significa eu sou ou eu estou. Né? Lembrando sempre, né? O verbo to be é tanto o verbo ser como o verbo estar. Então, aqui assim, se você quiser colocar a tradução para você lembrar, vai anotando, tá? I am, eu sou ou eu estou. Vamos lá, o segundo. Vamos lá, a segunda contração, vou pegar aqui como exemplo os meninos que pediram, né? Vamos variar as participações. Vamos lá. Fabiana Santiago é a Bianca. Bianca? Bianca e Duda. Eu 3. Vamos lá. Bianca fala comigo a primeira coluna e Duda fala a segunda, tá? O próximo verbo to be que a gente tem é you are, tá? You are. Vamos lá, Bianca. You are. Muito bem, muito bem. Pronto, vamos lá, Duda, pro outro lado. Your. Your. Isso. Você percebeu a diferença, né? You are para agora your, tá? Até o som fica mais fechado, né? You are e depois fica your, tá? E detalhe, eu vou de novo dar a dica de pronúncia para vocês, tá certo? Como sempre, eu gosto das duas variações. Geralmente no inglês americano, eles tendem a falar you are. Eles puxam o R, como sempre, né? You are. Se você quiser soar um pouquinho mais britânico, soar que nem os ingleses, eles falam you are, tá? Esse A é como se fosse um A misturado com O, mas eles não puxam o R. Então você pode falar do jeito que você quiser, tá? You are ou you are. As duas estão corretas. E a contração também muda. Porque nos Estados Unidos, como eles puxam o R, eles falariam your. Já na Inglaterra eles falam your, sem puxar o R, tá? Você pode falar das duas formas. Ô, professor, Oi. esse your, né, parece que a pessoa tá arrotando. Isso, exatamente, é engraçado, porque como é um som fechado, ele parece um arroto quase, mas é porque na verdade, é porque a gente não vai ter tempo para explicar isso, mas existem algumas vogais no inglês que é como se fosse mistura de outras duas. Esse som é como se fosse uma mistura de A mais O. Então, ele nem soa A e nem soa como um O, ele é um meio termo, tá? Então, existem algumas vogais que são misturadas no inglês britânico. Quem sabe um dia a gente estuda mais detalhado as vogais, o som das vogais, principalmente no inglês britânico. Isso, isso, Pablo. You are, exatamente. Eles costumam falar bem puxado o som das vogais, tá? É bem característico do sotaque deles. Vamos lá, muito bem, Duda, muito bem, Bianca. Vamos pro próximo, deixa eu ver quem foi que pediu. Ashley e quem mais? Oi, Carol, chegou agora. Bom dia, Carol. Bom dia. Vamos lá, Ashley para falar com a gente a primeira coluna e quem se candidata para falar a segunda? Kaique. Pois vamos lá, Ashley e Kaique. Vai comigo, Ashley. He is. He is. Tudo bem, he is. Vamos lá, agora a segunda, Kaique. His. His.
Então, olha a diferença. He is para his, tá? E esse he is significa, até colocar no chat também, né? Ele é ou ele está, certo? Ele é ou ele está. E o you are, lembrando, né? Você é ou você está. Então, vamos lá. Muito bem, Kaique. Obrigado também, Ashley. Vamos lá, vamos para o segundo, né? E a pronúncia, eu não conheço nenhuma variação. É geralmente he is e his. Eu não conheço nenhuma distinção. Geralmente vai soar sempre do mesmo jeito. Vamos pro próximo. Quem se candidata para ir? Quem já foi, se quiser de novo, não tem problema não, tá certo? Alguém para continuar com a gente? Com as pronúncias? Ô, professor, Renan e Adam. Caio Adam. ô, professor, posso Oi. fazer uma pergunta aqui? Claro. Por que esses ingleses ficam colocando vírgula em cima? Pronto. Essa vírgula em cima é o que a gente chama de apóstrofo, tá? Apóstrofo. Ele serve para quê? Ele serve simplesmente para indicar uma contração. A função dele é só isso, tá certo? Ele tá ali só mesmo para abreviar as palavras. Aí essa, entre aspas, vírgula, né, em cima, ela tá ali só indicando que aquela palavra é uma contração. Certo, Tipo Ashley? caixa d'água, né? Como, é tipo o quê? Caixa d'água. É como se fosse isso, exatamente. Esse d'água, esse apóstrofo, ele tá indicando que tinha um A ali, da água, mas ele foi encurtado. É a Também- mesma função. Mas, praticamente. professor, Oi. ainda existe palavra aqui na contração e tem esse negocinho aqui, ó, as vírgulas lá em cima. Peraí, como? Existe o quê? Eu não entendi. Existe ainda a palavra que não é contração, que ainda tem esse negocinho lá em cima, como é a vírgula lá em cima, que eu não lembro o nome. Apóstrofo. No máximo que a gente vai encontrar, problemas em inglês, tá? Esses apóstrofos, a gente vai encontrar ou nessas abreviações, vamos dizer assim, ou numa coisa que a gente vai chamar de caso possessivo, tá certo? A gente até viu um pouquinho sobre isso quando a gente estava estudando um pouquinho sobre os membros da família, ainda na sala de aula, que para você falar que alguém é parente do outro, a gente usava um apóstrofo para indicar. Não sei se vocês lembram, por exemplo, irmão do Renan, por exemplo, era Renan's, apóstrofo S, brother, Renan's brother. De novo, você tem um apóstrofo e um S. Esses são os únicos casos que a gente usa o apóstrofo. Então, ou no caso genitivo, que é assim que a gente chama, ou nessas contrações, certo? Vamos lá, deixa eu ir pro chat. Oi, Sofia. Tudo bem, Sofia? Vamos lá. Duda, eu pergunto, igual sotaque carioca com outro do Brasil, é a mesma língua, mas o sotaque dá uma mudada. Exatamente, Duda, certo? Inclusive, é sempre bom a gente aprender as diversas variações do sotaque, tá bom? A gente tem que ser eclético, né? A gente tem que ter um pouquinho de tudo. Sofia, você colocou o seu nome na chamada, Sofia? Para quem chegou depois, coloca só para mim ter um controle, tá certo? Depois vai lá, Sofia. Eu fiz todas as provas. Não, você tá falando agora das provas, tá? Vou só repetir, tá? Quem fez as provas, não precisa fazer segunda chamada, tá certo? Quem já fez todas as provas. Tá. Então vamos lá. Os outros que pediram eram o Renan e o Caio. Vamos lá, Renan e Caio. A gente tá lá no she is. Começa o Renan e na segunda fileira vai ser o Caio. Vamos lá, Renan. She is. She is. Ótimo, cara. Ficou ótimo. Vamos lá, Caio. She's. Isso, parece X a letra, né? X, muito bem. She is fica X. Vamos lá. A gente tem mais 3, os últimos 3, né? Vamos lá, quem quer? Vamos lá, de novo. Bora, Kaique. Kaique e Hudson. Vamos lá, Kaique. Tu fica com a primeira fileira. E aqui a gente vai repetir, né? A gente sabe que o you ele se repete. Mas vamos lá, de qualquer jeito, né? You are. You are. Muito bem. Ô, Sofia, a gente está na página 67, tá bom, Sofia? 67. Vamos lá, Hudson, o outro lado. Your. Professor, o senhor pulou. Pulei. Desculpa, verdade, pulei um. Desculpa. Vamos lá, Kaique. Eu li o de baixo, mas era o de cima. Não tem problema, não. Vamos lá, Kaique, de novo, tá? It is. It is. Muito bem. É como se fosse um E, né? It is. Mas isso é mesmo. Renan, não, desculpa, Hudson. Vamos lá. It's. It.
Tudo bem. Então, o it is fica it, tá certo? E lembrando que é o it, é aquele pronome que a gente chama de pronome neutro. Ele serve para se referir para coisas e animais, certo? Agora sim a gente vai para o you are de novo. Vamos lá, quem quer Ashley? Pode ser você. Ashley e quem mais? A dupla. Ashley e Bianca. Pois não, vamos lá, Ashley. Primeiro é you are. You are. Tudo bem? Bianca, your. Yeah. Tudo bem? Aí, no caso, se repetiu, né? E aqui é simplesmente no plural, né? Vocês são ou vocês estão, né? E a forma contraída. Só para lembrar que o you ele pode ser tanto no singular como no plural. Pronto, a gente tem o último agora, tá? Para encerrar, a gente tem Duda e o Caio de novo, né? Pronto. Duda e Caio Adams, tá? Vamos lá, Duda. They are. Repete, por favor. They are. They are. Muito bem, Duda. Vamos lá, Caio. There. There. Isso, muito bem. De novo, aqui a gente tem a variação de pronúncia, tá? Inclusive, isso eu poderia até dizer de uma forma mais geral. Esse are, tá? Ele praticamente é ele que vai variar sempre, tá? Não importa se você está falando you are ou they are. Se você quiser pronunciar daquele jeito britanizado, você pode, tá certo? Então, não, essa diferença de pronúncia não está só no you. Pode estar no they também. Então, você tanto pode falar they are como they are, tá? Com esse A misturado com O, tá? E a contração é there. Mas também tem uma variação de pronúncia. Se você quiser omitir esse R puxado, igual os ingleses fazem, você também pode. Porque eles falam there. Eles não puxam R. Que nem americano que fala there, puxando o R, tá? E aqui, se vocês perceberam, mas o livro, ele esqueceu um. Alguém sabe? Alguém percebeu qual foi que o livro deixou de fora? Faltou um pronome aí. Alguém observou? E aí, qual foi o pronome? Faltou exatamente tudo. Faltou o I. Não sei porquê, mas aqui no livro ele não colocou o I. Tá? Mas o I, vou colocar aqui no chat, tá? Ele também tem contração. Inclusive, você pode até acrescentar aí embaixo na sua tabelinha, tá? Para não ficar de fora. Esse we, a gente pode pronunciar we are ou we are, tá? Daquele jeito meio britanizado. E ele tem uma contração também, embora ela não seja muito usada, tá? Mas existe. E a pronúncia é where. Where. Inclusive é a mesma pronúncia dessa palavra aqui, ó. Desculpa, assim, ó. Que quer dizer onde, que a gente até já aprendeu antes. A gente comentou um pouquinho sobre ela, quando a gente estava estudando sobre preposições. Lembra que a gente estava fazendo perguntas de onde as coisas estavam e a gente usou a palavra where? Pronto, pois a contração de we are tem basicamente a mesma pronúncia, certo? Só se escreve diferente, mas se pronuncia praticamente do mesmo jeito, certo? Então pronto, pessoal. A gente vai ver na próxima aula, que eu acho que já deu 8 horas, a gente vai ver como que essas contrações elas vão acontecer nas formas negativas do verbo to be, tá? A gente nessa aula viu a primeira tabela, que é a forma afirmativa, e da próxima a gente tenta ver as duas, tá? De uma vez. Negativa e a interrogativa, certo? E por causa da próxima aula, eu não vou colocar atividade, porque a gente está começando o capítulo, tá certo? Então a gente vai terminar as observações para depois passar a atividade, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Obrigado, tá, para quem participou. Gostei muito da participação de vocês hoje. E até amanhã, né? Professor. Pronto. Tchau, pessoal. Professor. Tchau. Tá. Tchau, professor. Bom dia, amores. Oi, tia. Bom dia, tia. Bom dia, tia. Bom dia, tia. Hoje são 3/8.